Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Erskine Caldwell, que foi um escritor dos Estados Unidos da América, nascido em 1903 e falecido em 1987, autor de romances e contos e também ensaísta e correspondente de guerra. A sua obra mais importante é o romance A Estrada do Tabaco. Erskine Preston Caldwell nasceu em Moreland, uma localidade do condado de Coweta, situado na zona metropolitana de Atlanta, na Geórgia, a 17 de dezembro de 1903. Era o único filho de um pastor da Igreja Presbiteriana Reformada. O ministério do Reverendo Caldwell exigia a mudança frequente da família para lugares como a Flórida, Virgínia, Tennessee, Carolina do Sul e Carolina do Norte e outras. Quando ele tinha 15 anos, a sua família fixou-se em Rams, na Geórgia. Caldwell passou os primeiros anos da sua vida mudando-se de terra em terra, porque isso o obrigava à profissão do seu pai. A sua mãe era uma ex-professora de latim e de inglês e ensinava o seu filho em casa, pelo que a primeira vez que frequentou uma escola foi quando a família se fixou na Geórgia. A mãe escrevia com frequência artigos em revistas, chamando a atenção para as questões raciais no Sul, tal como o seu pai fazia nos seus sermões. Estudou então no Erskine College, uma escola presbiteriana na vizinha Carolina do Sul, mas não concluiu o curso. Abandonou o colégio para embarcar num navio que fornecia armas para a América do Sul. Depois de exercer diversas profissões, conseguiu entrar na Universidade da Virgínia com uma bolsa de estudos, mas esteve matriculado somente um ano. Frequentou depois a mesma universidade, mais 2 vezes, mas não chegou a formar-se. No entanto, recebeu ali os primeiros incentivos para escrever. E foi lá que nasceu, em 1926, o seu primeiro trabalho impresso, o ensaio de Georgia Cracker. Eu não sei como podemos traduzir isto, talvez o biscoito, o bolinho da Geórgia, onde já se encontram vários dos temas que mais tarde abordaria na sua carreira literária. Injustiça racial, demagogia, religião e irresponsabilidade social. Voltou a trabalhar e foi operário fabril, trabalhador rural, cozinheiro, maquinista de teatro, jogador de beisebol e outras profissões. Nestas profissões obteve a experiência que lhe permitiu criar mais tarde os personagens dos seus livros. Trabalhou também no Atlanta Journal, mas só lá esteve um ano. Em 1925, Caldwell casou-se com Helen Lanigan e no ano seguinte o casal mudou-se para o Maine, lá para o Nordeste, ficando a morar na casa de verão dos Lanigan em Mount Vernon. Enquanto escrevia ficção, o rendimento de Caldwell provinha da revisão de livros. Em 1928, tinha acumulado cerca de 3.000 exemplares dos livros que tinha revisto. E o casal teve a ideia de os usar como estoque de uma livraria. Alugaram uma loja em Portland e uma casa próxima para residir em Cape Elizabeth. E os clientes podiam comprar livros ou alugá-los a 25 cêntimos por dia. Entretanto, Caldwell escrevia furiosamente e, em outubro de 1929, publicou a sua primeira história, que seguia as aventuras de um sociopata assassino. Chamou-se The Bastard, seria em português O Bastardo, e tinha ilustrações provocadoras do cartunista nova-iorquino Ty Mahon. Por alturas do Natal, o procurador do condado apreendeu todos os exemplares que havia na loja e proibiu a venda do livro lá no Maine. Com o declínio do estoque da livraria e desanimados, os Caldwells fecharam a loja na primavera de 1930
e voltaram para Mount Vernon. O casamento começou a deteriorar-se, pois Erskine estava frequentemente ausente. Contudo, trabalhou de forma intermitente lá no Maine até 1936, produzindo nesse período as suas principais obras. O primeiro livro importante de Caldwell foi a coletânea de contos American Hares. Em Portugal, creio que não está traduzido, mas está traduzido no Brasil com o título Frenesi de Verão, e que saiu no ano de 1931. Depois de uma longa viagem à Geórgia, nesse ano de 1931, provavelmente para ver os pais, não é? Lá moravam, o escritor regressou lá ao leste, onde terminou o seu romance mais célebre, Tobacco Road, que em português tem o nome A Estrada do Tabaco, que foi publicado em 1932. A fama chegou com esse romance e com God's Little Acre, que em português tem o título A Geira de Deus, que saiu no ano seguinte, portanto em 1933. O primeiro centra-se na imagem tragicómica do Jeter Lester e da sua família, de cultivadores do tabaco e de algodão na Geórgia, e retrata a vida dos pequenos agricultores da Geórgia que estão a ficar na miséria por causa da Grande Depressão e da concorrência da mecanização nas plantações do tabaco e do algodão. O segundo, portanto, A Geira de Deus, é a história de outra família de empobrecidos, brutalizados e amorais, lá da Geórgia, os Walden, cujo patriarca, o Tai, ao invés de plantar algodão nas suas terras, como enfim, todos os outros vizinhos, esburacava a terra à procura de ouro. A crueza da linguagem, a ousadia dos temas e o tratamento dado aos personagens chocaram muitos leitores. Ambos os livros foram acusados pelos críticos de obscenidade e banidos de várias bibliotecas. Quando se deslocou a Nova Iorque para uma sessão de autógrafos por ocasião do lançamento daquele do God's Little Acre, portanto, da Geira de Deus, o Caldwell foi preso pelas autoridades lá nova-iorquinas por instigação da sinistra Society of Maintain Public Decency, portanto, que significa em português Sociedade para Manter a Decência Pública, que era a sucessora de outro nome ainda mais sinistro, que era a New York Society for the Suppression of Vice, ou seja, Sociedade Nova-Iorquina para a supressão do vício, que tinha sido fundada em meados do século XIX para a defesa da moralidade pública. Pois, felizmente, ele foi libertado pela justiça, mas passou bastante. Pelo contrário dos tradicionalistas, a crítica mais progressista elogiou fortemente estas obras, que foram muito bem aceitas junto do público leitor. O Estrada do Tabaco tornou-se um best-seller e foi adaptado para o teatro, tendo permanecido em cartaz durante quase 10 anos. E, em 1941, foi também adaptado ao cinema, sob a direção do John Ford, o grande John Ford. Eu andei a ler o livro esta semana e também estive a ver o filme, e depois, se puder, ainda falarei lá mais à frente do livro. Ao longo da década de 1930 e inícios dos anos 1940, o Caldwell escreveu mais 2 romances, o Journeyman, o Pregador, que saiu em 1935, e que eu também tenho e que também andei a ler, e o Troubling Julie, que também está traduzido em Portugal com o título Motim em Julho, e que é de 1940. Além de 3 livros de contos, que eu julgo que nenhum deles está traduzido em Portugal, penso eu, e que se chamam We Are the Living, Somos os Vivos, talvez seria assim em português, que saiu em 1933, Knell of the Rising Sun, Ajoelho-se ao Nascer do Sol, de 1935, e o Southwest, portanto, podíamos traduzir por Caminhos do Sul, que é de 1938. Entretanto, Caldwell divorciou-se de Ellen Lanigan e casou com a fotógrafa Margaret Burke White, que o acompanhou à Europa durante a Segunda Guerra Mundial
quando o Caldwell foi correspondente de guerra na União Soviética, mais propriamente na Ucrânia. A notoriedade dos seus romances ofuscou a sua obra e as suas atividades de outros campos. O Caldwell foi, por exemplo, um contista de valor e também um jornalista agressivo e aventureiro, bem como defensor dos mais pobres e deserdados da sociedade, especialmente lá os fazendeiros da Geórgia, na era do New Deal. A Geórgia, não é? O estado onde ele residiu a partir dos 15 anos, como vimos. Ora, o New Deal, falei no New Deal. O New Deal, ou Novo Acordo em português, foi um conjunto de medidas, de leis económicas e sociais destinadas a resolver a grave crise financeira de 1929. Foi levada a cabo entre os anos de 1933 e 1937, lá nos Estados Unidos, pelo governo do presidente Franklin Roosevelt, que tinha sido, portanto, eleito nessa altura. Mas, continuando, na verdade, as reformas do sistema dos fazendeiros, rendeiros do Sul, ficaram a dever-se bastante aos ataques do Erskine Caldwell em trabalhos de não-ficção, não só sob a forma de panfletos, mas também de artigos que ele escreveu no New York Post. E também a um documentário fotográfico chamado You Have Seen Their Faces, que em português seria Vistes os Seus Rostos, que saiu em 1937 e que era um produto de uma colaboração com aquela fotógrafa, a Margaret Burke White, que viria a ser, portanto, a sua segunda esposa, não é? Como já disse atrás, que trazia texto e fotografias. O Erskine e a Margaret colaboraram também em 2 outros livros com textos e imagens que foram publicados durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Caldwell, portanto, era lá jornalista, não é? De guerra, e que se chamam o North of Danube, portanto, Norte do Danúbio, de 1939, e Say Is This the USA, que seria em português Digam se é isto os Estados Unidos, de 1941. Portanto, 2 livros também, fotografias e texto. Depois de voltar da Segunda Guerra Mundial, o Caldwell passou a residir no Connecticut, lá com a Margaret, e depois no Arizona, com a sua terceira esposa, a June Johnson. Entre as mais famosas obras desta fase estão os romances All Night Long, que em português está traduzido com o nome Guerrilheiros Russos, e que é de 1942, e um outro Georgia Boy, que em português tem o nome Um Rapaz da Geórgia, que é de 1943. Em 1957, o Caldwell casou-se pela 4ª vez, desta vez com Virginia Moffett Fletcher Caldwell Hibbs, que tinha sido a desenhadora das ilustrações para o seu livro recente. E o casal fixou-se então em Twin Peaks, em São Francisco, na Califórnia. Mas em 1977 a família tornou-se a mudar, desta vez para o Paradise Valley, no Arizona, onde residiram então até à morte do autor. Durante os últimos 20 anos de vida do Erskine Caldwell, a sua rotina era viajar pelo mundo durante 6 meses por ano, levando consigo cadernos para anotar as suas ideias. A maioria desses cadernos não foram publicados, mas podem ser examinados no The Erskine Caldwell Birthplace and Museum, na cidade de Moreland, em Geórgia, portanto, na casa em que ele nasceu e que foi transformada, portanto, num museu dedicado à sua memória. Com a morte do pai, em 1944, era o seu grande leitor e encorajador, a obra do Caldwell entrou em declínio lento e irreversível. Os seus personagens já não eram retratados com a mesma força do antigamente e os seus temas passaram a sofrer influência de outros campos do conhecimento, como por exemplo no romance Greta, que em português tem o mesmo nome, Greta, que é de 1955, em que a psicanálise é chamada para explicar o estranho vício daquela personagem que dá o nome ao livro.
Entre 1942 e 1955, ou seja, durante o terceiro casamento do Caldwell, ele foi editor da American Folkways, que era uma série que teve 48 volumes de temática documental e folclórica, cada um sobre uma região dos Estados Unidos, escritos por especialistas locais. E depois, durante o seu quarto e último casamento, ele continuou a escrever e dedicou-se a viajar pelo mundo, como já disse, publicou romances e contos até à década de 1970, mas já sem terem o aval da crítica e do público como tinham os primeiros. Entre as suas obras mais importantes dessa última fase da sua vida estão a autobiografia literária Call It Experience, que seria em português, talvez, Chame-lhe Experiência, que saiu em 1951, e a narrativa de viagens In Search of Bisco. Este é um livro muito interessante, que em português seria certamente À Procura de Bisco, que é um livro de 1965. É um livro muito interessante em que o Caldwell narra a viagem que fez através de vários estados do sul à procura de Bisco, que era o seu amigo negro de infância, que ele, por mais voltas que deu, não conseguiu encontrar. Esta narrativa, escrita no auge do movimento pelos direitos civis, na década de 60, tornou-se um símbolo do problema racial no Sul. Em 1984, Caldwell foi eleito para a Academia Americana das Artes e Letras, tendo sido um dos seus 50 académicos. Fumador inveterado, o Erskine Caldwell faleceu devido a um enfisema e um cancro do pulmão, lá em Paradise Valley, no Arizona, onde residia, no dia 11 de abril de 1987. Mas está sepultado em Ashland, no Oregon, embora ele nunca lá tenha vivido, de acordo com a vontade da sua esposa, a Virginia Moffett Fletcher Caldwell Ibbs, que já falei, que era natural de lá e desejou, portanto, que ele fosse lá enterrado junto de si e dos seus familiares. Ela ainda viveu mais perto de 20 anos e depois foi também lá sepultada. Calcula-se que o Caldwell tenha vendido em vida 40 milhões de exemplares das suas obras, principalmente aquelas de maior qualidade, da sua fase mais artística inicial. De acordo com a mais recente contagem, os seus livros já venderam provavelmente mais de 80 milhões de cópias e estão traduzidos para 43 línguas. Nada menos do que 7 histórias do Caldwell foram incluídas na série antológica Best American Short Stories e 4 foram incluídas na série anual o Henry Memorial Award Prize Stories. Em Portugal foram publicados os seus livros mais importantes, nomeadamente os romances e também várias coletâneas de contos, entre aí as décadas de 1940 e de 1990. Desde então para cá, pouco se tem publicado. Que eu desse conta, eu penso que atualmente nem há sequer nenhum livro à venda nas livrarias do nosso país. A edição mais recente que eu encontrei era uma da Estrada do Tabaco, de 2014, pela saída de emergência. Mas julgo que também que essa também já está esgotada. Mas facilmente se encontram livros do Caldwell nos bons alfarrabistas, é só procurar. Em resumo, o Erskine Caldwell foi muito influenciado pelo seu pai, um pastor que apelava nos seus sermões à reforma da sociedade. Os seus primeiros livros mostram outra América, a América dos vencidos, dos desgraçados e sem esperança, daqueles que ficaram fora do sonho americano. Daí a sua escrita ser crua e direta, às vezes mesclada com um amor sombrio e patético. Os seus personagens, a quem falta a consciência moral, tendem para o animalesco e a degenerescência moral. As obras são impregnadas de lascívia, crueldade, volúpia, violência física e mental, racismo e uma resignação sombria.
Tal como o William Faulkner e o John Steinbeck e outros escritores daquele mesmo período dele, o Caldwell procurou retratar a vida desses miseráveis de um sul arcaico, segregacionista e reacionário. Entre 1929 e 1984, Erskine Caldwell publicou 25 romances, 16 coletâneas com 150 contos, 12 livros de não-ficção, 2 autobiografias e 2 livros infantis, e ainda uma coleção de poemas. 2 dos seus romances estão entre as obras mais conhecidas da América do século XX, quer pelo grande número de exemplares vendidos, quer pelas muitas adaptações que inspiraram. A Estrada do Tabaco, que é a representação inesquecível dos agricultores rendeiros empobrecidos da Geórgia, foi incluída na lista da moderna biblioteca dos 100 romances mais influentes em inglês desde 1900. Aquela Joeira de Deus, outro romance sobre os rurais pobres da Geórgia, vendeu mais de 14 milhões de cópias. Apesar de contar com o reconhecimento da crítica mais progressista e de vender milhões de exemplares, os temas desses livros desagradaram à maioria silenciosa americana, o que fez com que o Caldwell nunca conseguisse livrar-se da fama de obsceno, comunista e pornográfico. Por isso, vários dos seus livros estiveram proibidos, foram apreendidos ou sofreram todo o tipo de perseguição. Ora bem, como eu disse, eu gostava agora de falar um bocadinho dos 2 livros que andei a ler esta semana. A Estrada do Tabaco, que eu tenho aqui numa edição já muito antiga da Inquérito, da extinta Inquérito. E depois também o Pregador, daquela coleção de livros de bolso Europa-América, também já com muitas dezenas de anos. E então começar pela Estrada do Tabaco. Durante a Grande Depressão Americana, a família Lester não sabe como sobreviver à miséria que se avizinha. Residem nos campos lá da Geórgia, onde sempre cultivaram tabaco e algodão, mas já não semeiam nem colhem. Os terrenos estão esgotados e a concorrência da agricultura intensiva não lhes deixa margem para adquirirem as sementes de que necessitam, bem como o guano para fertilizar a terra. Pouco a pouco vão-se desfazendo dos animais, das velhas alfaias agrícolas e as casas estão a cair em pedaços. Analfabetos, ignorantes e agarrados às tradições e às crenças, estão cada vez mais debilitados e esfomeados. Alguns dos mais jovens fogem para as cidades, mas também aí são explorados nas fábricas de algodão e de tabaco. Os mais velhos agarram-se à terra, que sempre consideraram sua, e não querem acreditar que tudo é já propriedade do banco, credor, e que em breve vão ser dali desalojados, para dar lugar a grandes e modernas explorações intensivas. Acabam por atingir um estado de egoísmo cruel, em que vale tudo para conseguir alguma coisa para meter na boca, alguma coisa que lhes mata a fome, e para satisfazer os seus instintos mais primários. A fome, o medo, os apetites sexuais, a fé cega na providência divina que julgam que os vai salvar, aliados à incapacidade para sair daquela situação, vão conduzi-los para um final irreversível. É o caso do velho Jeter Lester, o patriarca desta família desfeita, onde se perdeu já todo o respeito, tanto dos filhos para com os pais, como destes para com os filhos, a maioria dos quais já partiram e nunca mais quiseram saber dos pais. A pobreza, o racismo e a bestialidade a que chegaram os fazendeiros da Geórgia no tempo da Grande Depressão, dos finais da década de 1920, que eu já falei, são aqui exibidos com crueza e violência pelo Erskine Caldwell nesta tragicomédia, como só um grande mestre seria capaz de escrever. É por isso
que A Estrada do Tabaco é um dos grandes clássicos americanos do século XX. O facto de o livro ter sido maltratado pelos críticos e pela sociedade mais conservadora desse tempo é a melhor prova de que o Erskine pôs o dedo na ferida e incomodou muita gente, que por sua vez também o incomodaram muito a ele. Nem todos teriam tido a coragem de escrever e publicar este romance. O outro, tanto é como já disse, O Pregador. Este passa-se numa fase, assim, talvez uns anos mais cedo, no tempo em que os fazendeiros já estavam a ficar muito pobres, mas ainda plantavam, ainda semeavam, ainda produziam. Então, O Pregador é uma história relativamente curta, que se lê em poucas horas. Tudo gira à volta de um pregador errante do nome Simon Day, que era mais charlatão do que um verdadeiro pregador. Ora, também o pai do autor, do Erskine Caldwell, era um pregador errante, que andava de terra em terra a pregar o Evangelho e a fé em Deus, e terá sido, portanto, uma grande inspiração para muitas das passagens deste romance. O Simon Day, né, insistia que as pessoas eram más, eram pecadoras e estavam possuídas pelo diabo, sendo a sua função libertá-las do demónio, para que não viessem a cair no fogo do inferno. Simon Day chega lá a Rocky Comfort, a terra onde residia esta família que está no centro da história, que era, portanto, uma pequena aldeia do interior mais recôndito, onde todos, ou praticamente todos os habitantes são analfabetos e influenciáveis e, portanto, fáceis de serem enganados. Invocando as suas prerrogativas de emissário do Senhor, ele instala-se na casa do fazendeiro Clay, usa e abusa de tudo e de todos, como se fossem seus. Entretanto, vai-se começando a revelar aquilo que ele na verdade é. Um abusador de mulheres, sejam pretas ou brancas, tudo lhe serve. Um abusador dos homens, que ele engana da maneira mais vil, levando-os a perder o pouco que ainda têm, recorrendo, por exemplo, ao jogo viciado, para os enganar e roubar. E, enquanto vai enchendo do bolso, ele prepara o grande golpe final, que será o sermão de domingo, onde ele espera levar a multidão ao delírio e consumar o golpe. Mas nem sempre as coisas acontecem como se espera, como poderão ver pois, ao ler o livro. No entanto, acaba por não ficar assim muito mal servido, ao contrário dos pobres habitantes do Rocky Comfort. Foram roubados, foram gozados, mas inacreditavelmente eles ficam muito felizes com a visita do pregador, que depois desaparece e nunca mais ninguém o vê. Certamente o Caldwell conheceu alguns desses pregadores, não é? Na sua infância, e descreve-nos aqui um quadro perfeito desse tipo de situações, ao fazer uma crítica velada, mas assertiva, dos valores que orientavam as vidas daqueles pobres aldeões. Mostrava como eles eram simplórios, tornando-os vulneráveis diante de golpistas bem-falantes que se escondiam por trás da religião ou de outro pretexto qualquer para cometerem as suas falcatruas. Há aqui um misto de pena, mas também de crítica a esses homens do campo, honestos e exemplos de boa conduta, mas vítimas da sua própria bondade, através da qual podem ser e são facilmente ludibriados, como se vê aqui depois lendo o romance. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado hoje desta conversa sobre o Erskine Caldwell, autor de grandes obras, especialmente A Estrada do Tabaco, um dos mais famosos livros americanos do século XX. E para a semana cá estarei, se Deus me der vida e saúde, para vos falar de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!